Olá, galerinha do nono ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje, sexta-feira, dia 21, de agosto. Vamos começar o nosso livro 3, certo? Nosso livro de física. Quem ainda não veio buscar na escola, venha, que está aqui na escola disponível, esperando vocês virem buscar, tá certo? Pegue aí, vamos começar a explicação de temperatura e calor. Hoje nós vamos ver a diferença em temperatura e calor e vamos nos aprofundar em temperatura, tá certo? Aí na próxima aula que iremos falar sobre calor. Aí eu vou explicar, vou resolver algumas questões a respeito do que eu vou explicar e vai ficar de exercício para vocês uma folhinha com 5 questões, tá certo? Para vocês responderem a respeito do conteúdo de temperatura. Vamos lá. Estudo do calor. Vamos aqui dar uma introdução antes de aprofundar o conteúdo. Na primeira página do livro de vocês tem assim, a temperatura média da superfície da Terra gira em torno de 14 graus Celsius. Há lugares onde a temperatura pode chegar até menos 60 graus Celsius. O suficiente para congelar instantaneamente o cabelo molhado de uma pessoa. Em contrapartida, há lugares em que a temperatura chega a 50 graus Celsius. Será que existe um limite para a temperatura? Será? E qual é a diferença entre temperatura e calor? Será que é certo falarmos em dia quente ou que estamos com calor? O que é o correto? Falar em dia quente ou que estamos com calor? E aí, o que é que vocês acham? Vamos prosseguir. Seja ao cozinharmos um alimento, ao utilizarmos uma garrafa térmica para conservar o estado de temperatura de um líquido, ou ao passarmos, no caso, se a gente pisar na areia da praia, debaixo de um sol quente, escaldante, e notar que ela está bem mais quente do que a água do mar, podemos dizer que calor e temperatura são conceitos físicos bem recorrentes, certo? Do nosso dia a dia. Ele está presente, gente, essa parte de temperatura e calor, e com certeza, faz bastante presença no nosso dia a dia. Certo? Mas será que há, gente, uma diferença entre calor e temperatura? Todas as coisas são feitas de átomos, Se a gente já sabemos. Desde lá que a gente estava estudando na química, que a gente sabe que todas as coisas são feitas de átomos, que, por sua vez, se aglomeram em moléculas. Esses átomos e essas moléculas estão em constante movimento. Elas estão em constante movimento. Possuindo, assim, energia, que se chama energia interna de um corpo, que depende, basicamente, da velocidade com que essas partículas se movem. Tá certo? Vamos mais adiante. Então, com isso, podemos dizer que temperatura é a grandeza física que está associada ao nível de agitação das moléculas. Certo? Então, quanto mais agitadas essas moléculas estão, gente, maior a sua temperatura. Quanto mais elas se agitam, mais a sua temperatura vai subindo, certo? Agora o calor. O que é o calor? Se colocarmos um corpo de maior temperatura em contato com um corpo de menor temperatura, em um sistema isolado, naturalmente chegará uma hora em que os dois corpos eles vão estar em um equilíbrio térmico. O que é que isso significa? Ou seja, com a mesma temperatura. Eles vão estar em equilíbrio térmico. Então, o que é que isso significa? Esses corpos, eles estarão com a mesma temperatura. Por que que isso acontece? Isso acontece porque espontaneamente o corpo com maior temperatura, sempre vai ceder energia térmica para o corpo com menor temperatura, certo? Com isso, o que é o calor? Calor é a grandeza física que mede a energia térmica
em movimento entre dois corpos, com temperatura, com agitação das moléculas diferentes, certo? Então, vimos aí que temperatura e calor têm conceitos diferentes, certo? Temperatura é a grandeza física que está associada ao nível de agitação da molécula. Quanto mais agitada, maior a sua temperatura. E calor é a grandeza física que mede a energia térmica em movimento, a agitação das moléculas em movimento entre dois corpos com temperaturas diferentes, certo? Aqui, ó. Por isso, quando a gente está falando, estou com calor, quando a temperatura do meio está muito alta, usamos uma expressão equivocada. Por quê? Calor não é algo que se pode ter, mas sim energia térmica que se recebe ou se transmite. Por isso que o termo lá, estou com calor, é uma expressão equivocada, certo? Mas, em contrapartida, também podemos dizer que o frio fisicamente, ele não existe, certo? O que é o frio, então? Ele é apenas, gente, um estímulo enviado pelo nosso cérebro para nos avisar que estamos perdendo muito calor. Então, tia, quer dizer que frio, ele é um estímulo. Sim, é um estímulo que é enviado para o nosso cérebro para avisar que estamos perdendo muito calor, certo? Quando sentimos frio, a primeira reação do nosso corpo é começar a tremer. O que isso significa? É um sistema, gente, de defesa do nosso organismo para manter nossa temperatura interna perto dos 36,5 graus Celsius. Por que isso acontece? Isso ele vai acontecer, gente, porque o nosso corpo, os nossos músculos, eles estão em intenso movimento, certo? Então, ele transforma certa quantidade de energia cinética em energia térmica, certo? Então, existem diferentes unidades para medir a temperatura. Aqui no Brasil, utiliza-se o grau Celsius. Nos Estados Unidos, ó, por sua vez, já se usa o grau Fahrenheit, certo? Mas, gente, além dessas duas unidades, a escala de Kelvin, que é representada com a letrinha Q, certo? Ela é utilizada em materiais e experimentos científicos. Kelvin é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades. Nessa escala, não se deve fazer referência ao termo grau, não se deve fazer referência a grau Kelvin, não, certo? Ou seja, para representar 273 Kelvin, como é que você vai ler? Lê apenas 273 Kelvin. Não utilize o termo grau, certo? Só utilize o termo grau para Celsius e Fahrenheit, tá bom? Agora vamos ver aqui mais adiante, ó. Para fazer a transformação de unidade para outra, preste atenção. É importante conhecer as escalas termométricas. Elas são convenções que se utilizam de pontos fixos, geralmente relacionados com alguns fenômenos físicos. Os pontos físicos da escala Celsius é o grau Celsius e 100 graus Celsius, que são a temperatura de fusão do gelo e a ebulição da água. Há uma pressão de 1 atm. O que é isso? A pressão de 1 atm. O termo atmosfera, que é representado pelo símbolo ATM, refere-se à unidade de pressão. 1 atm é a pressão atmosférica ao nível do mar. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Relação entre essas três escalas que acabamos de falar. Grau Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos ver a relação entre elas. Com base nessa relação, gente, é possível montar uma equação que faremos a transformação entre essas escalas, certo? Com essa informação aqui, nós podemos montar essa equação que faz referência a esse gráfico. Essa parte aqui, ó, é a temperatura em Celsius. Essa outra, temperatura em Fahrenheit, e só o T é a temperatura em Kelvin. Lembra que a temperatura em Kelvin não se utiliza de grau. Sabemos que a temperatura de um corpo, ela está relacionada ao estado de agitação de suas moléculas. Isso aqui a gente já sabe, né? Tivemos lá no início.
Então, se um corpo, as moléculas estiverem completamente separadas, o que é que podemos dizer com isso? Que sua temperatura é zero. Essa temperatura é conhecida como zero absoluto. 0 Kelvin, que é equivalente a aproximadamente menos 273 graus Celsius. Essa é a menor temperatura possível no universo, embora não seja possível alcançá-la experimentalmente. Agora vamos ver aqui, algumas questões referentes ao que eu acabei de falar. Primeira, calor é a energia que se transfere de um corpo para o outro em determinada condição. Para essa transferência de energia, é necessário que entre os corpos exista. Gente, esse exercício é muito importante você deixar registrado no caderno lá de física, colocando sempre a data e colocando os comentários de todas as questões que eu faço com vocês. Sempre eu estou fazendo assim, explico o conteúdo e em seguida eu resolvo questões de acordo com o conteúdo explicado. Certo? E para casa ainda fica questões para você tentar fazer a respeito de tudo isso, certo? Aí você deixa sempre registrado no caderno. Pronto. Primeira questão, calor é a energia que se transfere de um corpo para o outro em determinada condição. Para essa transferência de energia é necessário que entre os corpos exista vácuo, contato mecânico rígido, ar ou um gás qualquer, ou diferença de temperatura? Uma diferença de temperatura. Por quê, tia? O calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior, que a gente vimos, para o de menor temperatura. Coloca aí a explicaçãozinha do lado aí no caderno. Segunda, qual é a temperatura da escala Fahrenheit que corresponde a 40 graus Celsius? Vamos lá, pega a formulazinha, tia, qual é essa fórmula? Isso aqui, que eu passei para vocês nesse instante. Pronto, essa relação aqui. Se lá naquela questão ela está falando de Celsius e Fahrenheit, você utiliza essas duas primeiras, certo? Vamos lá, para vocês verem como é que fica. Pronto. 40 graus Celsius, Então aqui você não coloca, É 40, tá aqui. Repete os 5 e repete o restante, certo? Aí o que é que eu faço? Divido, 40 dividido por 5, 8. Agora eu multiplico os meios com os extremos. 8 vezes 9, 72. Multiplicar essa equaçãozinha por 1 dá a própria equação, certo? Vou repetir esse 72. O 32 que está negativo, ele passa para cá positivo. Aí eu vou somar. 72 mais 32, 104 graus Fahrenheit, certo? Vamos para a segunda questão agora. Terceira, no caso, essa é a segunda. Comentamos também essas mesmas questões nas nossas aulas online. Quem perdeu, pega aí, Terceira, a preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura da cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. Qual é o valor dessa temperatura na escala Kelvin? Então, no caso, você não usa mais a Fahrenheit, usa Celsius e a temperatura em Kelvin, certo? Não usa a parte lá do meio. Aí vai, 34 graus Celsius substitui, certo? Não dá para dividir, então não divida, multiplica os meios com os extremos. 34 vezes 5, 170. O 5 vai multiplicar toda essa equação, 5 vezes t, 5t. 5 vezes 273, 1365. Aí esse 1365 que está negativo, passa para cá, positivo. Soma 170 mais 1365, 1535. O número que está multiplicando o t, ele passa dividindo. E 1535 dividido por 5, que dá 307 Kelvin. Não necessariamente, não coloque de jeito nenhum grau Kelvin, não coloca, só Kelvin. Vamos ver se tem a próxima. Tem. Olha a quarta. A mais alta temperatura ambiente foi registrada na Líbia em 13 de setembro de 1922, quando os termômetros registraram 135,86 graus Kelvin. Converta essa temperatura em Celsius. Pronto. Utiliza lá a mesma formulazinha que utilizamos lá na segunda questão. Aqui, substituir,
o termozinho, a temperatura Fahrenheit com a temperatura que a questão nos deu, diminui, subtraçãozinha, 103,89, agora multiplica os meios pelos extremos, certo? 9 vezes esse número aqui, fica 9 a letrazinha no lado, e 5 vezes 103,86, que dá 519,3. O 9 não está multiplicando, passa dividindo, então vai dar 57,7 graus Celsius. Também convertemos essa temperatura lá na nossa aula online, vocês vão lembrar quem estava lá presente. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula. Expliquei, resolvemos aí 4 questões, né, referente ao conteúdo. E agora vai ficar uma listazinha para vocês, além dessas 4 que eu resolvi agora, vai ficar 5 aí na folhinha para vocês resolver. Certo? Qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo. Se quiser enviar as resoluções das atividades para mim fazer a correção e levar um retorno para vocês, fica à vontade, certo? Se vocês enviarem, eu faço lá a correção e falo se está correto, se precisa melhorar em alguma coisa. Tá bom? Tchau, fique com Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.